Líder do governo na primeira gestão de Eduardo Leite na Assembleia Legislativa e em parte do mandato de Ranolfo Vieira Júnior, ajudando a passar 100% dos projetos enviados pelo governo enquanto estava no cargo, o deputado estadual que conquistou seu 7º mandato na última eleição, Frederico Antunes, voltará a ser o elo do Executivo com o Legislativo no novo ciclo de governo. Meu nome é Felipe Nabinger e esse é o podcast Matriz de Política do Correio do Povo. Para falar sobre os desafios da nova legislatura e também sobre a questão que envolveu seu partido, o PP, que não apoiou o Leite nas eleições, mas volta forte agora para a base, está conosco aqui o próprio deputado Frederico Antunes. Seja bem-vindo. Primeiro eu quero desejar a ti e a todo o grupo do Correio do Povo um ótimo ano, né? Com muita saúde, com muitas alegrias, né? E com muito trabalho também, né? Primeiro eu gostaria de dizer isso. Segundo, que nós estamos fazendo aquilo que o governador Eduardo Leite tem manifestado, que será o grande exercício, que é a evolução da evolução. Evoluir o que já foi possível evoluir, mais ainda, né? E para isto, né, nós precisamos ter focos, metas, e os focos e as metas que ele está manifestando que serão praticados, pelo menos no início desse segundo período de gestão que ele vai estar à frente, foram compromissos da gestão anterior, né, que já estavam sendo praticados, né, e outros que foram agregados justamente pelos aprendizados da primeira gestão. Aí vem a questão da educação, né? Nós já tínhamos números antes da pandemia que não deixavam nenhum governo à vontade, né? Sobre os índices de reprovação, a evasão escolar. Então, isto passa a ser uma das grandes metas, né? Tu equipar escolas, né? Tu refazer e fazer obras, né, que eram necessárias, criar, né, instrumentos tecnológicos para abastecer o número de alunos que nós temos na rede estadual. E até uma bandeira, né, que o próprio governador Eduardo Leite já levantou. Ele disse que esse novo ciclo ele será um ciclo com foco em educação. Na sua primeira passagem aqui, junto com o governador Leite como líder do Executivo na Assembleia, o senhor teve 100% de aproveitamento, digamos assim, na aprovação de projetos do Executivo, né? As tratativas que são feitas com as demais bancadas acabaram aprovando todos aqueles projetos que o governo colocou. Qual que o senhor elenca o mais complicado para passar? Foram as questões envolvendo a desestatização de fundações? O que foi o mais difícil para o Frederico Antunes auxiliar o governo Leite na primeira gestão? O facilitador de toda a tramitação que aconteceu de projetos foi o governador Eduardo Leite. Ele é um facilitador. Por quê? Porque ele é um homem talhado, né, para fazer e praticar de forma incansável o bom debate, o bom diálogo, o necessário diálogo, né? Então, isto nos ajudou muito. E eu estava falando em pré-projetos, né, quando nós estávamos iniciando aqui o nosso bate-papo. Por quê? Porque era bem assim, e será bem assim que as coisas vão acontecer, vão continuar acontecendo. Não existe pegar deputado do contrapé. Sabe? Tu chama, apresenta, como foram esses últimos projetos agora do final do ano. Chamou os deputados, apresentou o que estaria sendo mandado para a Assembleia, os deputados deram acordo para votar, alguns até votaram contra, mas a maioria votou a favor. Por quê? Porque se teve alguma coisa que não havia consenso, pôde o deputado antecipadamente manifestar sugestões para ajustar antes de ser protocolado o projeto definitivo. Então, o Eduardo Leite foi um facilitador. Os projetos que eu considero que foram mais difíceis foram os projetos, obviamente, que mexiam na vida, né, do profissional, financeira, né, das expectativas, né,
do quadro de ativistas, aí, de trabalhadores e aposentados do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Porque quando faz uma mudança, tu não pode ter expectativa que todos os espelhos vão ficar igual como eles saíram da tua casa, que tu não vai ter um sofá arranhado, uma cadeira arranhada. Tu faz uma mudança, alguma coisa vai acontecer. E normalmente não é aquilo que tu gostaria, né, de que acontecesse. Então, as mudanças, elas eram mudanças necessárias, mas, ao mesmo tempo, elas tocavam, né, na vida de pessoas. Né? Bom, o que nós dissemos e o que está acontecendo é que, ao mesmo tempo que nós faríamos essas reformas, que muitas delas, inclusive, elas eram reformas impostas pela lei federal, ou seja, pelas mudanças de lei federal. Né? Nós tínhamos, assim, a questão da Previdência, tinha uma alteração, né, federal, que, inclusive, os municípios, ainda, muitos deles não fizeram, alguns estados não completaram isso ainda. A reforma administrativa, a mesma coisa. Né? Nós tínhamos uma reforma federal, que era o guarda-chuva do processo, que também nos indicava aqui. E, assim, o Código Ambiental, né, que nós também fizemos uma alteração. Poxa, foi tanta coisa. Nós fizemos a questão da alteração da Constituição para tirar o plebiscito e poder mais adiante discutir a privatização, né, que aconteceram. Né? E tudo isso está revertendo para as pessoas, né, que, num primeiro momento, disseram: puxa, eu fui alvo do resultado das primeiras votações, ou seja, perdi alguma coisa. Bom, mas hoje que nós temos as pessoas que pensaram dessa forma, elas tendo também avanços em relação ao que elas não tinham ou pararam de ter. Né? E o povo em geral, o público em geral, da mesma forma, tendo, né, as entregas. Né? O maior exercício de um ativista político não pode deixar de ser, né, tu trabalhar para retribuir ao agente arrecadador, o agente que paga tributo, somos nós, cidadãos, aquilo que, para a vida deles, é algo que não pode ser deixado de entregar. Na próxima legislatura, o que esperar de projetos mais polêmicos? O que deve causar um pouco mais de trabalho ao líder do governo, né, para convencer as bancadas a aprovar esses projetos? Os temas, eles podem ser polêmicos para uns e para outros não. Né? Então, a gente não sabe se vai ser um projeto mais complexo, que vai mexer com a vida de mais ou menos pessoas. Mas a palavra que o senhor usou agora, complexo, é boa. Projetos mais complexos, então. Mais complexos. Eu acho que nós trabalhamos nessa última legislatura muitos projetos complexos, que há muito tempo não havia esse pacote, vamos dizer, tão intenso, né, a ser deliberado no parlamento. Eu estou lá 7 mandatos, vou entrar para o 7º mandato agora. Então, eu não me recordo, há 20 anos atrás, 24 anos atrás, termos um conjunto de propostas tão complexas como as que nós enfrentamos. Né? E não vai haver mais? Não posso dizer. Né? Não tenho condições de falar isso, de afirmar que não teremos mais pela frente algo que tenha um nível de complexidade maior. Por quê? Porque as alterações, elas não dependem só da gente, só do governo. As alterações, elas também dependem do ente União. Se a União fizer alguma alteração que remeta aos estados também fazer adequações, e esses temas não serem temas simples, nós vamos ter que fazer. Então, isso não dá para prever assim. Né? Dá para dizer que podemos caminhar por águas mais tranquilas, né? Porque a gente já navegou em águas difíceis, né? Mares bastante mexidos, e, logicamente, pode acontecer daqui a pouquinho de mudar o vento. Então, a gente tem que estar pronto para tudo. Né? O que a gente não pode deixar de fazer é continuar tendo um Estado com expectativa e perspectiva de dias melhores. Mas o senhor falou que depende muito também dos entes federais, e dentro disso tem a questão da desoneração do ICMS, dos combustíveis, a perda de arrecadação pelos estados, pelo Rio Grande do Sul, entre eles, é óbvio. E dentro disso, até agora lembrei que o governador se estradas federais, né? E esse tema foi uma das derrotas que o governo teve. O senhor não era mais o líder do governo naquele momento, era o deputado Matheus Wesp, mas a ideia era usar recursos do DAER
para obras de rodovia federal. Dependendo da questão da volta desse imposto que o Estado perdeu, dessa arrecadação que o Estado perdeu, esse é um dos temas que pode voltar à Assembleia, à discussão, a aplicação de recursos estaduais em obras de rodovia federal? Eu espero que não existam irresponsabilidades de governamentais federais. Já aconteceram vários fatos em vários governos anteriores que as mudanças feitas pela esfera federal, elas não foram cobertas, né, pelo estrago no caixa dos estados e municípios. Eram temas importantes, eram temas que nós devíamos enfrentar, debater, mas a União, que fica com a maior parte da arrecadação, ela fez de uma forma sem tratar, né, com os estados e os municípios a musculatura de ambos para receber aquela alteração que foi feita, né? Então, essa mudança, por exemplo, nas Blue Chips, né, no ICMS das Blue Chips, que nós fizemos uma adequação que há anos todo mundo pedia, né, que tinha sido aumentado de 25% para 30%, nós fizemos o retorno a 25%. Né? A nossa alíquota modal a alíquota de 17%. Né? Então, nós fizemos a redução da modal de 18% para 17% e fizemos a redução das Blue Chips de 30% para 25%. Que, diga-se de passagem, a média das Blue Chips do Brasil é maior do que a nossa. E da modal também. Então, no momento que há uma redução de mais 8 pontos percentuais, né, de 25% para 17%, tu mexe numa base arrecadatória e, consequentemente, a tua organização, a busca da organização que o Estado vinha fazendo para colocar, nivelar as contas, né, ela acaba sendo frustrada, né, a busca do ajuste. Né? Tanto é que o orçamento de 2023, nós votamos ele com uma expectativa de déficit de quase 4 bilhões de reais. Gerado pelo quê? Pela diminuição da expectativa de arrecadação, fruto das alterações nas alíquotas de telecomunicação, de energia e principalmente dos combustíveis. Inclusive, enquanto gravamos esse podcast, até para fazer um parêntese, há uma reunião marcada do presidente Lula com todos os governadores prevista para o dia 27 de janeiro. Então, eles vão se encontrar e discutir, entre outros assuntos, claro, essa questão envolvendo o ICMS dos combustíveis. Em relação às obras federais, que tu perguntaste, para não ficar de fora também, não deixar de responder isso, eu acho que o Estado ele vinha apresentando condições, né, de entrar num novo ano, num novo orçamento com superávit. Então, o projeto que foi para a Assembleia foi antes das alterações, né, da tributação das Blue Chips. Nós só manifestamos, né, que vamos ter déficit orçamentário por causa daquelas alterações. Quando nós estávamos lá atrás debatendo esse assunto, nós tínhamos previsão de superávit. Podemos retornar isto com a venda de mais uma estatal, mas não para o cumprimento do básico, né, que é o custeio, mas sim para investimentos, que continuam sendo, né, esperados e fundamentais, né, nas obras de todas as áreas, né, em equiparmos todas as áreas essenciais do Estado. Né? Não é mais possível tu andar numa estrada binacional, internacional, que é a minha estrada, Oswaldo Aranha, né, BR-290, né, que é o grande corredor do Mercosul, né, com o nível de desgaste que ela tem, de buracos, de falta de obras, de falta de ampliação, de duplicação, etc. e tal. Não é possível tu andar numa 116, no trecho aqui do grande movimento, né, que entra em Porto Alegre, que vem da Serra, né, tu ter ali parado 1-2 horas de congestionamento, causando prejuízo. Tu não pode deixar que as obras parem na 116 Sul, né, que vai ao caminho do nosso porto de Rio Grande, né, que é o nosso escoador de produção, de exportação. Então, em alguns trechos também foram sugeridos recursos para serem investidos ali. Então, o pensamento era, olha, vamos aportar recursos que nós temos, fruto das privatizações, ou seja, não é receita orçamentária, é extra-orçamentária, né, e vamos colocar. Agora, o que vai acontecer, né, nesse próximo período,
se porventura nós tivermos esse fôlego e for necessário, aí eu acho que já serão com regras e com combinações diferentes. Deputado Frederico Antunes, líder do governo na Assembleia Legislativa, vai voltar a esse posto, ser reconduzido, né? A questão do seu partido, o PP. O PP, ele não apoiou o Eduardo Leite nem no primeiro nem no segundo turno, mas faz parte do governo e tem protagonismo. O deputado Hernani Polo tem a pasta do desenvolvimento econômico, o senhor é uma liderança de governo, o ex-deputado federal Wilson Covatti assume a pasta do turismo. Então, eu queria perguntar para o senhor como é que foi azeitar essa questão, porque muita gente dentro do seu partido tinha uma outra visão de projeto. Como é que foi azeitar e como está agora a relação? Está tudo sanado? Olha, eu vou voltar ao momento do início do governo Eduardo Leite na primeira gestão, né? Nós tínhamos uma manifestação do governador Eduardo Leite de não zerar tudo e começar as coisas de novo, mas sim evoluir muito que o governador Sartori tinha feito. E o MDB, ele saiu de uma eleição derrotado, né? E, logicamente, tinha ali, né, aquela marca do final de um processo eleitoral, do debate de um processo eleitoral. E nos primeiros momentos da legislatura passada, nós tínhamos ali, né, que trabalhar muito, né, a nossa relação com o MDB. E isso foi feito. Por quê? Volto a dizer, o governador Eduardo Leite foi o grande artífice das vitórias que nós obtivemos para a sociedade gaúcha no parlamento, que é a casa do povo, né? E também foi um articulador, né, de trazer para o grupo que estaria sendo formado de base do governo um partido que tinha ele disputado a eleição, discutido planos, né? Por que isso, por que aquilo, o que ele não aprovava, o que ele aprovava, etc. e tal. O nosso partido, ele estava na chapa de origem do Executivo e trabalhou e votou. Eu quero dizer, não vou arriscar, mas a bancada progressista ela deve ter sido a bancada mais vamos dizer, apoiadora, né? E que ajudou a aprovar mais fiel aos planos do governo. Nós não saímos com uma cisão do governo, nós saímos porque cada partido político pode apresentar, se quiser, né? A democracia é isso, o seu nome, né? O seu plano. E o senador Luiz Carlos Reis, quando manifestou o seu interesse e disse que estaria à disposição para concorrer, nós atravessamos a rua e anunciamos para o governador Eduardo Leite: olha, o Reis vai participar, né? Até naquela época, o Eduardo dizia que não estaria disposto a concorrer de novo à reeleição. Mas nós antecipamos. Ou seja, a nossa relação com o Eduardo Leite e com o próprio PSDB, ela não é de hoje, é de muito tempo. A gente já participou de outros governos, da IEDA, né? Participamos dos outros do governo do próprio MDB, juntos com o PSDB. Nossa relação é excelente. Então, o nosso histórico ele é extremamente positivo, né, de estarmos aliados. Tivemos ali, né, esse momento em que nós trabalhamos o primeiro turno com candidatura própria. Eu volto a dizer, é possível, não se discute, o próprio Eduardo Leite reconhecia isso, né, depois que ele retomou e foi candidato. E no segundo turno, nós tivemos uma maioria, né, que queria a indicação do nome do candidato Onyx Lorenzoni, né, para ser aliado aí à verticalização, né, da esfera federal, da candidatura federal. A indicação do nome dele, né? Mas eu sou testemunha porque eu sou líder de bancada, eu participei das reuniões. A nossa bancada que vota, a nossa bancada que votou, ela manifestou o seguinte: em nível federal, indiscutível, nós vamos continuar apoiando o candidato Bolsonaro. Em nível estadual, né, por uma questão de respeito e coerência com a nosso histórico, né, de ligação, nós temos que
deixar, né, a bancada deliberou isso, né, mais livre, né, para poder... Porque o Frederico, por exemplo, eu estou falando na terceira pessoa agora, porque foi discutido. Né? O Frederico foi líder do governo, né? Foi para frente das balas, trabalhou todo o tempo junto, argumentou, mostrou convicção naquilo que ele defendeu, e agora ele vai, né, deixar de apoiar? Todo mundo respeitou. Né? A Silvana foi secretária, tal, todo mundo respeitou. E outros também deputados da bancada, eles tinham ali aquela certeza, né, de fecharmos questão em nível federal e tinham tranquilidade em relação ao Estado aqui, porque, enfim, a nossa relação com o Eduardo ótima, né, a nossa relação com o Onyx também é boa. Né? Então, eu não vejo, sinceramente, Felipe, eu não vejo que nós vamos ter dificuldade, muito pelo contrário, né, de seguirmos trabalhando juntos, né, e aliados. E essa dificuldade parece que não vai acontecer mesmo, porque o PP, partido do deputado Frederico Antunes, como eu disse, tem 2 secretarias de governo, mais a liderança do governo na Assembleia Legislativa, e deve ter outros cargos, exatamente, com 7 deputados. Então, né, nós temos 7 deputados, só perdemos para o PT, né, de bancada, mas de base será a maior bancada. Deputado Frederico Antunes, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença no podcast Matriz. Uma boa sorte ao senhor aí e ao governo. Muito obrigado, eu também agradeço e me coloco à disposição, como sempre, né, busquei fazer junto com vocês para conversar, para debater, para responder. Sempre foi muito bem tratado e nossa relação é uma relação bastante republicana, né? E eu acho que o resultado disso foi nós passarmos para o leitor, para o telespectador, né, algo que eu dizia era condizente com aquilo que nós estávamos fazendo. Né? Nunca a gente falou uma coisa que depois não aconteceu. Né? A gente buscava, lógico, no limite, né, daquilo que a gente podia falar, daquilo que era estrategicamente era necessário, né, se conter um pouquinho, né, na manifestação. Mas como vocês são muito bons repórteres, excepcionais jornalistas, essa casa aqui tem um nível de jornalista nota 10, né, vocês sempre buscavam um pouquinho mais, né, e a gente foi trabalhando isso aí de forma também a não frustrar quem merece a boa informação, né, que a gente possa continuar fazendo isso. Eu estava respondendo, por último, te contar essa semana passada, estava falando com meu padrinho, ele dizia assim: pá, Frederico, realmente, dos momentos mais difíceis que eu tive na minha vida, e tu vai ter agora, é tu te auto-superar. Né? Porque você fala, foi lá 100%, sei que, claro, não fui eu que fiz isso. Aprovasse todos os projetos, como passar disso, foi um conjunto, né? Foi um conjunto de pessoas lideradas pelo governador Eduardo Leite que fizeram isso. Eu fui um articulador do processo, ou seja, uma pessoa mas muitos fizeram. Né? O cargo ele remete a ti sempre os olhos, né? O foco, né, de ser líder do governo. Então ele me dizia assim, olha, então tu vai ter que correr bastante, cara, porque uma coisa é quando tu tem uma comparação com uma outra pessoa, outra coisa é tu ter comparação contigo mesmo, né? Então tu vai ter mais serviço, com certeza. E hoje ficamos por aqui. Esse programa teve trabalhos técnicos de Matheus Santos e Aleph Alencar. A coordenação é da editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Até a próxima!